Cultura é a soma dos comportamentos, símbolos e sistemas de uma organização. O conjunto de como as coisas são decididas, como as prioridades são estabelecidas. Cultura, ela está olhando para a empresa. É o jeito como a empresa é, como as pessoas percebem aquela empresa. E hoje, quem está aqui comigo é a Isabela Razaboni. A Bela é graduada em Relações Internacionais, pós-graduada em Gestão de Pessoas, ela tem formação em Coaching pela SBC, que é a Sociedade Brasileira de Coaching. Ela também é certificada em ferramentas de assessment, como o MBTI e o método Quantum. Ela tem mais de 20 anos de experiência em recursos humanos. Vocês vão olhar aqui o rostinho da Bela, perceberão que ela começou a trabalhar com 2 anos de idade, atuando em grandes empresas como, por exemplo, a Ambev, a Lenovo, o Grupo Gafisa, entre outros. Nos últimos 8 anos, ela atuou na Falcone, em projetos de consultoria sobre cultura organizacional, gestão da mudança de desempenho e universidade corporativa, entre vários outros projetos, atendendo empresas de vários segmentos e portes em projetos nacionais e internacionais. Bela, super prazer estar aqui com você. Tudo bem? Olá, boa tarde, Edil. O prazer é todo meu. Obrigada pelo convite. Ô Bela, o nosso papo hoje é sobre cultura corporativa, né, e sobre gestão de mudanças. Vamos começar falando aqui, entrando no conceito, né? Eu acho que a essência do nosso papo é essa daqui. Por que que a cultura corporativa é tão importante e o que é, afinal de contas, cultura corporativa que o pessoal tanto fala? Legal, Edil. Para começar, então, com essa definição, o conceito de cultura corporativa, e tem vários autores, cada um define à sua maneira, mas, de forma geral, eu gosto muito da Carolyn Taylor, Edgar Schein também traz boas contribuições no tema, Richard Barrett, ele é mais focado em valores, mas como valores, né, estão intrínsecos ali na cultura. Então, eu gosto muito da definição simples que fala que cultura é a soma dos comportamentos, símbolos e sistemas de uma organização. Então, em outras palavras, é aquilo que é praticado e que é encorajado, aquilo que é desencorajado, não pega bem, não combina com uma organização, o limite do que é tolerado dentro daquela instituição. Então, seria ali o conjunto de como as coisas são decididas, como as prioridades são estabelecidas, aí à luz desses comportamentos, símbolos e sistemas. E aí, por comportamento, né, para tangibilizar um pouco melhor, a gente vai falar do estilo que aquela empresa tem. Então, por exemplo, é uma empresa mais formal, é uma empresa mais informal, as decisões são descentralizadas ou são centralizadas, ela é mais hierarquizada, existe uma agilidade na tomada de decisão ou os processos são mais morosos. Tudo isso vai trazer aí esses elementos que compõem o comportamento de uma organização. Olhando para símbolo, a gente acaba mergulhando em algo que por vezes é mais concreto. Então, símbolos de cultura é quando a gente chega num escritório e percebe quão diferente um cliente, por exemplo, é de outro, né? Então, a gente que atua em consultoria, que acaba visitando muitos ambientes físicos, percebe esses símbolos claramente. Então, por exemplo, é um ambiente aberto, open space, onde a gente tem ali as baias de trabalho, mas não tem salas fechadas. Isso é um símbolo de cultura. É uma empresa que tem muita comunicação, quadro de gestão à vista, a gente percebe mobiliário, toda essa disposição, tem espaço para convivência, tem área de lazer, tudo isso são os símbolos, né, aquilo que a gente consegue perceber. É uma empresa que acaba tendo diferença, por exemplo, entre o refeitório da alta liderança, dos demais colaboradores, tudo isso traz mensagens que são os símbolos. E, por fim, os sistemas seriam os mecanismos. Então, como que é o sistema de reconhecimento dessa empresa? Como que é o sistema, de remuneração? O que que a gente vê como premiação? Como que é um processo de compras, por exemplo, por quantas alçadas ele passa? Então, aí seriam esses sistemas dentro das empresas. Isso muda muito, né, de uma empresa para outra. A gente costuma falar que não tem, um jeito certo, uma cultura certo ou errada, lógico que guardadas as devidas proporções, né, culturas tóxicas, não é disso que a gente está falando, mas dentre as culturas saudáveis, não existe uma certa e uma errada, existe aquela cultura que é coerente com o que a empresa se posiciona para dentro, né, e para fora, para o mercado. Então é importante ter essa coerência entre o que ela fala, entre o que ela prega e aquilo que ela faz, mas não um único modelo que seja de fato a cultura referência, né.
Tem gente que se identifica com a empresa e tem gente que detesta uma empresa, e às vezes é a mesma empresa. Como que ela pode ser amada e detestada? É porque tem a questão da conexão entre a pessoa e a empresa, né. E eu faço coro com você da gente tirar aquilo em que é incoerência, né, das gestões Claro. tóxicas, né. E tem muita gente, inclusive, que chega até a confundir, né, de cultura com engajamento, né. Eu acho que é interessante fazer essa separação. Qual que é a diferença ou quais são as diferenças entre cultura e engajamento? Cultura e engajamento, cultura e clima, né, como a gente ouve muito, ela tem uma grande diferença, acho que a principal é o olhar. Então a cultura, ela está olhando para a empresa, é o jeito como a empresa é, como as pessoas percebem aquela empresa. Por isso que por vezes, né, para um faz sentido, se identifica, para outros não. E no caso do clima, ele está olhando para a satisfação das necessidades do indivíduo, o que para mim é importante. Então, como eu estou me sentindo, quão disposta eu estou a contribuir com o objetivo daquela empresa, e muitas vezes o clima acaba sendo influenciado por algumas decisões, por algumas questões pontuais, é ali no curto prazo. Então aconteceu isso e que fez com que eu me engajasse mais ou menos, enquanto que a cultura é algo mais de médio, de longo prazo, como é percebido ali pelas pessoas. Me faz várias reflexões já, né, o quanto que justamente por isso é difícil mudar a cultura de uma empresa, né, Sim, sim. porque ela é meio feita de cimento, né, não é uma coisa, plástica, não é uma coisa que muda Não é com facilidade, elástica não é também. elástica, não é Uhum. elástica. E justamente por isso, há algum tempo atrás eu tive aqui, nesse nosso bate-papo aqui do podcast, né, eu tive um amigo muito querido aqui chamado, Marcos, e ele falou uma coisa que eu achei muito legal, ele falou assim: "Quando é de baixo para cima que as coisas mudam, é motim, quando é de cima para baixo é gestão", né. E aí, eu fiquei muito com isso na cabeça, porque eu achei brilhante da parte dele ter falado e eu fiquei pensando, né, da importância dos líderes no processo de estabelecimento da cultura, né. Queria que você comentasse isso. Qual que é a importância dos líderes para poder estabelecer uma cultura, atuando como uma espécie de embaixador dessa cultura? Perfeito, Edil. Eu até vou puxar a partir dessa analogia aí de motim, a gente fala que cultura, né, é de cima para baixo. Então, a analogia que a gente usava na Falcone é que é como lavar uma escada. Você só consegue lavar uma escada de cima para baixo, não tem como fazer esse movimento contrário, esse movimento Maravilhoso. oposto. Então, cultura está para a liderança, assim como lavar uma escada começa de cima para baixo, e aí você vai descendo naqueles degraus, né, envolvendo as outras pessoas. Então ela é totalmente influenciada pelo exemplo que esse líder dá, e aqui tem até uma frase, um posicionamento muito importante que fala que a cultura de qualquer organização ela vai ser moldada pelo pior comportamento que o líder está disposto a tolerar, porque tolerar esse comportamento que por vezes não está em acordo com os valores, vai passar uma mensagem de algo permissivo, por exemplo, né. Então, é muito importante que a cultura ela seja criada, divulgada, internalizada pelos gestores, e aí de maneira consciente ou não, né, eles vão ditando essas regras, esses padrões que serão seguidos. Então sendo, por exemplo, realizando algum tipo de ritual, então é uma empresa que tem como cultura a divulgação dos resultados, então a divulgação dos resultados ao longo do tempo faz com que essa cultura seja percebida como uma empresa, por exemplo, transparente, uma empresa, né, que acaba divulgando ali, né, envolvendo outras pessoas. Então, os comportamentos, não só aqueles que são feitos, mas aqueles que não são feitos também passam mensagens. Então, cultura a gente tem que tomar muito cuidado, porque qualquer permissão, complacência, incentivo, aquilo que você reforça, tudo isso vai estabelecendo ao longo do tempo os elementos da cultura daquela organização. Então, são pequenas decisões do dia a dia, não é um grande acontecimento. Por isso que é tão importante ter essa coerência, ter, né, a coesão entre os líderes e atuarem ali de fato, como guardiões aí dessa cultura, né. E aqui a gente está falando de vivência e não do que o líder fala, mas aquilo que ele pratica, né. Então é importante ter isso no dia a dia. Tem empresa que você já sabe que se a reunião está marcada para as 3 horas, ela não vai começar às 3, porque o líder não chegou. Então a equipe também começa a se permitir não chegar. E o oposto também é verdadeiro, né, tem empresas que 3 e 1 já fechou a porta, já está todo mundo lá. Então, de novo, não tem certo e errado, mas esses padrões de comportamento, de forma repetida, vão moldando e trazendo aí
elementos que se tornam referência de cultura, né. Bela, e na esteira desse nosso papo aqui, inclusive do papel do líder, né, nessa questão da cultura, e eu nunca mais vou me esquecer daquela questão de lavar a escada que se de cima De para baixo, cima para baixo. maravilhoso. Que estratégias você entende que seriam as mais eficazes para os líderes fazerem esse alinhamento cultural com os colaboradores, especialmente com relação aos valores, crenças, princípios da empresa? Antes de mais nada, é a comunicação, então ter a clareza, divulgar, comunicar, ter ações de reiteração, de reforço, e aí utilizando diferentes meios, veículos, tudo que for possível para reforçar o que é esperado dentro daquela empresa. Então é preciso deixar claro, né, aquele tripé que você tem a estratégia, o modelo operacional, permeado pela cultura. Então tudo isso tem que estar muito bem sedimentado. Ou seja, como que a empresa gera valor? O que que ela agrega? Ela tem acionistas? Tem o cliente? Qual que é o foco, né? O que está no centro dessa organização? Então é preciso que todos tenham essa clareza para de fato agir em prol daquilo que faz sentido, aquilo que a empresa visa perseguir. Então, acho que antes de mais nada é isso, essa comunicação clara e outras práticas que são comuns e que trazem ali um efeito positivo é você aproximar colaboradores dessa liderança. Então, é claro que os grandes embaixadores da cultura são os líderes, mas a gente pode ter também um time de agentes de cultura, guardiões da cultura, e aqui é interessante, né, promotores, enfim, trazer pessoas que tenham essa identificação, então pessoas que são referência na prática de algum valor, dos valores daquela empresa, para perto. E aí tem um time, tem um comitê, eles podem ter ali uma governança, uma sequência, né, um calendário de reuniões que eles se reúnem, eles discutem as questões, eles trazem ali as necessidades dos demais, então uma turma eclética, né, que tenham representantes de outros níveis hierárquicos, de várias áreas da empresa, e por vezes, Edil, é até interessante a gente ter alguns detratores também próximos, né. Então, claro, é muito mais, tranquilo, mais fluido a gente ter os promotores, os que apoiam, mas por vezes, é mais estratégico aproximar também os detratores, entender o que precisa ser feito, como pode melhorar, então ter também o apoio dessas pessoas. Então acho que time de trabalho, time de agentes de cultura, né, e aí a denominação é infinita, né, as possibilidades, mas ter de fato essas pessoas que estão ali com esse olhar. E claro que na rotina não dá para a gente ter muitas vezes reuniões semanais, nada disso, mas ter alguns comitês já demarcados ao longo do ano para que aconteçam essas discussões, essas ações de reforço, né, dos valores, reforço ali dos comportamentos. Se for uma empresa que tem as competências, né, então divulgar isso. Se for por nível de complexidade, de acordo com os cargos, então ter essa clareza, ter essa divulgação. Então acho que o cerne é de fato a comunicação, é comunicar isso, tornar público e realmente entender se as pessoas, captaram, né, a essência do que é esperado. Até porque quando a gente fala de comunicação, às vezes tem muito foco no emissor da mensagem, né. Exato, e a E eu gente tem que tô com a clareza de que você tem que ter o foco é no quem recebe, né, tipo, você uhum. entendeu mesmo? Então faz aí Sim, eu ver sim, como é que é. É o quanto que isso também pode ser exatamente. perfeito, perfeito. E indo, assim, para uma tentativa, vamos para os erros, né. Onde Aham. que o pessoal erra? Porque eu vejo isso em várias empresas, assim, coisas erradas, mas eu queria saber de você. Olha, o que eu vejo como principais erros, primeiro, assumir que as pessoas já tiveram ciência. Então a gente divulgou naquele boletim de janeiro de 2024, quando teve o dia D do lançamento da cultura, por exemplo, caso tenha sido um processo, né, de mudança de cultura, então a gente divulgou naquele boletim ou entregamos cartilhas e ficou por isso. Então eu acho que é não ter essa sistemática de acompanhamento, de reforço, né, de ações ali para isso, então não comunicar claramente, eu acho que é o primeiro ponto. E o outro, não ter essa identificação pessoal. Então o líder, ele só vai convencer quando de fato ele acreditar. É muito difícil a gente vender uma ideia que a gente não acredita, é muito difícil a gente praticar algo que não faça sentido. Então precisa ter esse alinhamento dos valores pessoais também, né. Então acho que principalmente para a liderança, tem que ter essa identificação pessoal com aquilo que a organização pratica. Então a gente aí sim o líder vai conseguir desdobrar com propriedade e vai também ser uma referência de comportamento. Não adianta falar e praticar algo diferente. Aqui entra muito o walk the talk, né, o conceito ali de agir conforme aqui é o seu discurso, aquilo que você fala, né. Então eu acho que é
o principal erro é falar algo e fazer de outra forma, ou não reforçar repetitivamente, né. Então a gente falou que um processo de mudança de cultura, ele é muito longo. Então eu acho que, de verdade, sem sombra de dúvidas, né, reiterar por um ano talvez não seja ainda o suficiente, que dirá num único boletim no dia do lançamento, né. Então ter essa sistemática de acompanhamento, de reforço, de reiteração, para que de fato as pessoas entendam e assimilem. E aí, ao entrar novos colaboradores, ter também um processo de integração, de onboarding, né, que traga isso, que os deixe na mesma página de quem já estava, né. Na verdade, começa até antes do onboarding deles, né, lá na seleção já é importante, eh, buscar recrutar pessoas que tenham um alinhamento ali com a cultura da organização. Eu ia até te falar isso, porque, eu vejo hoje empresas que têm o desejo de mudar, a sua cultura. Então, o que eles estão tentando fazer é justamente isso, no processo seletivo já, como é que você pensa? "Não, eu sempre me identifiquei com os valores". Não, você está fora. A gente quer uma pessoa que não se identifique e que seja justamente diferente. E aliás, falando em mudar a cultura, né, dá para mudar a cultura de uma empresa sem esbarrar na resistência de quem já está lá? O que que a gente tem que fazer, tanto por parte Sim. da empresa, e como que deve ser talvez o comportamento dos colaboradores? Isso aqui daria um podcast só É, disso. esse aqui é um capítulo próprio, mas eu traria como o núcleo, assim, dessa conversa, dessa questão, a resistência do ser humano, independente de ser colaborador de uma empresa, estar contido ali numa organização, o ser humano naturalmente ele é resistente à mudança. Então tudo que o tire do conhecido, da zona de conforto, vai gerar uma resistência inicial e não é só em âmbito organizacional. Então aqui eu acredito que, de novo, a gente tem que considerar essa resistência ao desconhecido. E como que a gente minimiza, né, tenta mitigar isso, é justamente trazendo clareza. Então, vamos trazer quais são os ganhos que eu tenho com essa mudança. O que que você tem hoje, o que que você vai passar a ter. E aqui de forma bem didática mesmo. Às vezes a gente abre ali o que eu preciso, o que vai continuar, o que vai mudar. Então, o que que eu ganho com isso? E aí a gente começa a ter de fato o engajamento das pessoas, quando mostra o valor, quando mostra o que ele vai ganhar, vai agregar com isso. Então, de novo, a comunicação é fundamental, trazendo essa transparência, né. Então nem todo mundo, Edil, vai concordar, vai estar aberto a isso, mas trazendo essa visão dos ganhos, né, onde que é uma sensibilização que você vai ter ali com as pessoas e vai tentar carregar o máximo de pessoas possível, né, a gente quer manter aquelas pessoas na organização, mas também precisa ter o pé no chão e a ciência de que, naturalmente, algumas pessoas vão acabar expelindo nesse processo de mudança de cultura. Então isso tem que estar já mapeado, que pode ser que se percam algumas pessoas ali pelo caminho, mas de fato a gente tem que mostrar os ganhos para sensibilizar. E aí por parte da empresa, né, se a gente for pensar numa estratégia para minimizar essas perdas de pessoas ou esse processo mais dolorido, né, de passar por isso, acho que a gente tem que ver quem que é o público impactado. Nem sempre é a empresa inteira, então vamos dar foco naquelas pessoas que de fato são impactadas. Essa mudança, o que que ela vai trazer? É uma nova forma de fazer? Será que eu preciso capacitar essas pessoas? Então vamos identificar hoje o que que as pessoas já fazem, quais são os gaps, né, o que que a gente vai precisar treinar. Então entra treinamento, entra comunicação, entram os próprios grupos ali, né, de pessoas dos demais níveis para apoiar nesse processo de mudança. Eu acredito muito num plano estratégico, e ali num plano mesmo, com responsáveis, com prazo, investimento, enfim, tudo que precisa para um planinho dar certo, e ter essa estratégia muito clara e divulgada. Então é a partir de quando, quem são os envolvidos. Então, de novo, trazer clareza para os papéis, para os impactados e os ganhos que as pessoas terão com isso. E aí transparência de comunicação a todo momento, nem sempre no primeiro momento a empresa tem todas as respostas, mas traga, né, inclusive aquilo que já tem e até seja transparente de trazer o que não se tem ainda. Então, até trazendo um exemplo real que eu vivi na época da pandemia, a empresa adotou algumas medidas num primeiro momento. A empresa que eu atuava teve ali aquela medida de redução de jornada, né, nos primeiros meses, e muitas respostas não se tinham. Então, naquele momento, a presidente, ela nos comunicou o que ela já sabia, as decisões que já haviam sido tomadas. E ela falou assim:
quantos meses de vigência? Eu ainda não tenho essa resposta, mas ela não deixou em aberto qual é a duração dessa redução de jornada. Ela trouxe, eu tenho certeza dos 3 primeiros meses, os próximos 3 ainda não sabemos. Então é melhor comunicar do que deixar, porque de fato deixar esses espaços abertos, eles serão preenchidos com alguma informação. E muitas vezes não é informação oficial, é uma informação de rádio corredor, alguma mensagem vai ocupar esse espaço. Então vamos preencher com comunicações oficiais, ainda que não se tenha as respostas, né? Preencher esses espaços de comunicação. E aí, entendendo que a empresa vai fazer essa parte, né, de sensibilizar as pessoas, eu acho que para um olhar de colaborador, né, se eu estivesse como colaboradora numa empresa que passa por um processo desse, acho que a primeira dica seria: se permita ouvir. Então tá, era muito legal como era, mas eu entendo que está passando por um processo de mudança. Então vamos ouvir, vamos entender o porquê dessa transformação. Acho que estar aberto, mesmo tendo uma resistência natural que é inconsciente, né? Então tomar a consciência dessa situação e se permitir ouvir o que a empresa está trazendo. Se tiver comitê, seja voluntário desse comitê, participe dessas ações, dessas promoções que estão, né, dessas ações que estão sendo promovidas. Acho que é importante também, poxa, tem dúvida? Volta ali para o foco do projeto, seja o RH, os líderes. Acho que a pior coisa é tentar sanar ali com pessoas que não detêm essa informação, né? Vai acabar sendo uma comunicação que não é a comunicação oficial e muitas vezes não é a comunicação corporativa. Então acho que tirar dúvidas, não ir embora com essas dúvidas que podem virar uma bola de neve ali, pensamentos que muitas vezes não são condizentes, você cria um cenário que não é aquele que de fato vai acontecer, né. Então, além disso, ficar atento aos comunicados, a tudo que vier, né, sobre isso. Muitas vezes nesses processos de mudança tem pesquisas e a gente vê que a adesão é baixa. Então, poxa, participa, é o momento, né, tá ali, é o momento de escuta, então aproveite dessas pesquisas, né, Pulse, enfim, pesquisas para que de fato seja ouvido, né, é um fórum para isso. Então, eu acho que por parte do colaborador, o principal seria dê uma chance, né, antes de ficar fechado e acabar sendo resistente. Acho que seria aí os principais pontos. A minha mãe, Bela, é mineira, né. Aham. Então a minha mãe fala assim desde que eu sou criança. Eu sou paulista, mas a minha mãe é de lá. E ela fala assim: "Filho, a gente precisa de 3 coisas na vida, é de saber Dom Covim, Oncotô e Proncovô". Procovô. Quem é mineiro já entendeu, quem não é mineiro, Já disse atenção, eu vou tudo. explicar, né. O Dom Covim é de onde é que eu vim, o Oncotô onde é que eu tô e o Proncovô é Pra pra onde onde que eu eu vou. vou? E você vê, esse princípio da minha mãe de 90 anos de idade, né, é Olha só que é, sabedoria. uma fofa linda, maravilhosa. Então esse princípio, ele é atual, se a empresa comunicar o colaborador: "Olha aqui, a gente estava assim, e a gente está Sim. aqui, e a gente precisa ir para cá por causa disso", a gente vai ser feliz. Mas se a gente Uhum. não fizer, pô, eu acho que só colocando a pessoa num pronto-voo, nem que esse pronto-voo seja: "Olha, eu só sei até aqui", exatamente o Exato. excelente exemplo que você deu da sua diretora. E essas mudanças, de cultura, muitas vezes, elas não são fáceis, né, então, tem até uma linha que fala que é a cultura desejada. Eu sempre trabalhei com a cultura necessária. Qual que é a cultura necessária para você fortificar, ali, a estratégia do seu negócio, para alcançar o planejamento estratégico? Então, por vezes, não é a cultura desejada, mas é a cultura necessária nesse momento, né, para que você tenha um salto, para que você cresça, para que num momento de fusão você tenha a integração de 2 empresas. Então, por vezes, você tem a cultura necessária e é o que precisa ser feito. Então, nem sempre as mensagens são, né, fofas, fáceis, não é isso. Mas com clareza, mostrando onde se quer chegar, qual que é o caminho para isso. E aí também é muito importante, de novo, o papel do líder, né, a gente ter um pitch, na verdade, ter um padrão de comunicação semelhante. Cada um comunica à sua maneira. Então tem ali, aí vai entrar, né, um é mais formal, mais direto, mais informal, cada um adota o canal de comunicação com o seu time, enfim, mas a mensagem tem que ser única. Então é preciso ter também coerência entre os líderes para que as pessoas não fiquem realmente já é um momento de incerteza e ainda ficar com dúvida entre, né, o que faz sentido, o que de fato é o esperado. Então ter esse pitch, esse alinhamento mesmo entre os líderes para propagar uma mensagem única. Nossa, Bela, isso é difícil, porque se a organização é Muito. grande, nossa, às vezes quando Espalhada, né.
Zé, e aí você tem a questão regional, aí Exato. nossa, isso é um desafiaço, desafiaço. Olha, Bela, eu saí da pergunta mais difícil, agora eu vou te fazer a pergunta mais fácil, né. Eu acho que a resposta que você vai me dar não é boa, mas é a pergunta mais fácil. O que que acontece se as pessoas não estão alinhadas com a organização? O que que elas fazem? Se ela não está alinhada com a organização, provavelmente ela não está, pessoalmente envolvida com aqueles valores, pessoalmente envolvida com o jeito de ser ali daquela organização. Então, acho que se for alguma questão comportamental, o primeiro ponto, na minha visão, seria feedback. Então, se a pessoa tem a clareza do que é esperado pela empresa, se teve a comunicação, a divulgação, se ela sabe quais são os valores, o desdobramento desses valores em comportamentos, em competências, se ela sabe o que é esperado, então seria sinalizar essa divergência, realmente por meio do feedback, que nada mais é do que uma ferramenta de comunicação também, né. Então, a gente falar de cultura é falar desse alinhamento com os valores, com os comportamentos, e se a pessoa está agindo de forma, indevida, né, de forma que não casa com o que é esperado, de fato ela precisa ter ciência dessa discrepância. E aí, claro, né, ela precisa ser sinalizado pelo gestor, e muitas pessoas acabam achando que é papel do RH. Não, é o gestor daquela pessoa, num processo de avaliação, gestão de desempenho ou não, né, não precisa ser um processo formal de gestão de desempenho, mas como gestor daquela pessoa cabe, né, ao líder essa sinalização, e de fato ela tem que ter ciência que não está agindo de acordo com o que é esperado, né, não está alinhado com o que faz sentido para aquela organização. E aí também cabe uma tratativa, depois, né, de avisada, se a pessoa mantiver este padrão de comportamento, aí também é esperado algum tipo de tratativa que esteja de acordo com o jeito de ser daquela empresa. Porque se não tiver a tratativa, é aquilo que a gente viu lá no começo, né, cultura vai ser permeada pelo pior comportamento que o líder está disposto a tolerar. Então aqui vai ser um exemplo, vai passar mensagem para as outras pessoas. Então é um colaborador que age dessa forma, porém ele impacta, ele passa mensagens para toda uma equipe. Então Exato. aqui é muito importante que se tenha essa decisão, né, essa sinalização primeiro e depois uma decisão se de fato a pessoa, né, entendeu e agiu de outra forma ou se manteve esse padrão de comportamento que não combina com a organização. Como essas coisas pautam o comportamento dos demais, né. Exatamente. Gente, tem que chegar na hora, tem que chegar na hora, tem que chegar na hora. O cara chega 15 minutos atrasado. Ah, o trânsito tá terrível, né. O cara chega Pois 1 é. hora depois, né. E Nossa, toda vez, né? tinha uma há muito tempo atrás, a gente dava treinamento para uma empresa, e o treinamento invariavelmente começava 20 minutos atrasado, depois passou a Então. ser meia hora atrasado, depois passou a ser 45 minutos atrasado, e era um treinamento, assim, eram muitos encontros, né. Aí a gente sugeriu para a gestora, falou assim: "Vamos fazer uma coisa? As pessoas não chegam no horário. O horário marcado, eu vou colocar qualquer horário, é às 6 horas. Elas chegam às Uhum. 7, né. Vamos mudar para 7? Ela falou: "Não, se a gente mudar para 7, eles vão chegar às 8. Eu falei: "Mas não dá para fazer nada?" "Não, porque aqui é assim". Legitima, né? Olha a definição de cultura que ela acabou de dar. Aqui é desse jeito, né. E Exato. e essa coisa, assim, né, de às vezes o funcionário ele não combina com a empresa, tipo: "Não, isso aqui não tem nada a ver comigo". Como ele não Uhum. consegue mudar a organização, aí só pode ter uma alternativa, ele tem que mudar de organização, né. Exatamente. Buscar uma que faça mais sentido, né, porque não É, não é para ser um sofrimento, né, então não ele tem que estar pode. num ambiente que faça sentido ali É também isso para mesmo. o que ele acredita, né. Bela, com dor no meu coração, a gente está começando a chegar perto do fim do nosso papo aqui, mas eu não posso deixar de fazer 3 perguntas aqui. A Vamos primeira, lá. eu acho que é essencial aqui também para o nosso papo, né, porque o que que as pessoas devem fazer quando elas percebem que não existe uma das coisas que lá atrás você falou que é tão importante, que é o alinhamento entre o discurso e a prática, ou seja, a empresa diz que determinado valor é super importante, só que na prática isso não é percebido pelas pessoas como sendo, de fato uma coisa, digamos assim, verdadeira. O que que as pessoas fazem? Essa pergunta é difícil, porque falar de cultura é falar sobre coerência. Coerência entre, né, o que está escrito, entre o que é dito, entre o que é praticado. Então é o walk the talk, falar de cultura é isso. Então aqui
Eu vejo 2 caminhos possíveis. Então, um que eu acho que é menos provável, mas vou começar por ele, que é entender se os valores atuais estão refletindo as necessidades daquela organização. Então, será que é uma questão de que os valores estão obsoletos? Então, eles não trazem mais o que a gente precisa atingir enquanto estratégia, e aí por isso que os comportamentos estão diferentes daquilo, né. Então eu até trabalhei num projeto recentemente que a gente sugeriu a inclusão de um novo valor, porque se falava muito sobre evolução, sobre protagonismo e não tinha nenhum valor que trouxesse essa questão, esse movimento, essa proatividade por parte dos funcionários. Então a gente falou: "Poxa, está sendo requerido algo que não é nem dito, nem empregado, não é valorizado ali pela empresa, porém está sendo cobrado". Então a gente sugeriu a inclusão desse valor, mas em 8, sei lá, em 8 anos de consultoria, eu acho que o movimento que seria era realmente o de entender o que está sendo divergente. Por que as pessoas não estão agindo conforme aquilo que é esperado? Será que é porque a liderança não está, de fato, tendo esse exemplo, como é o caso que a gente falou há pouco da pontualidade? Será que eu estou exigindo pontualidade, mas eu mesma não estou chegando na hora? Será que eu estou exigindo colocar o cliente no centro, mas eu estou deixando o cliente dias, semanas sem resposta? Então é preciso entender o que está motivando, o que está acontecendo, né? E se for uma situação importante, realmente trazer, mas de fato manter essa coerência, voltar para um exercício interno, entender quais são os exemplos nos quais esse comportamento não está sendo seguido, não está sendo de fato de acordo com o esperado, né, e a partir de então definir quais são os rituais que são necessários para reverter esse quadro. Então a partir de agora, quais são os rituais, o que que a gente vai fazer, precisa revisar um processo, então eu estou deixando o meu cliente esperando, porque o meu processo é moroso, então por vezes eu preciso revisar esse processo, então eu vou mexer num sistema, eu vou mexer em uma mecânica ali num mecanismo e vai trazer um impacto no comportamento. Então acho que a gente precisa voltar a entender qual é o comportamento, pegar como exemplo e voltar ali para entender, identificar a causa raiz e mudar aquilo que está ali travando, esse comportamento. E tentar justamente bloquear esse comportamento divergente, porque senão a gente sabe que tem aquela questão da entropia, né, daquela energia que fica sendo gasta e desperdiçada, e as pessoas não estão convergindo para o que é de fato a estratégia, o que é o negócio, né. Então tem que tomar bastante cuidado para não dissipar essa energia naquilo que não agrega. Bela, eu vou para a penúltima pergunta, já com raiva do tempo aqui, eu tô com um relógio aqui do lado, dando um soco nele aqui, porque tem muita coisa mais que eu queria saber. Mas essa não dá para escapar. Dá para medir se uma cultura ela tá bem implementada? E se dá para medir, como é que é a régua? Primeiro é a visão de que a cultura, ela é um ativo da empresa, então precisa ter essa compreensão, acho que marca passou por esse desafio muitos anos atrás, né, até entender que marca, pode ser tangibilizada, né, existe ali uma valoração. Então acho que o primeiro ponto é entender que a cultura, ela é um ativo da empresa, ela e portanto, ela precisa ser bem gerenciada, ela precisa ser medida. E aí quando essa cultura é clara, quando ela é bem gerenciada, ela vai atrair as pessoas que se identificam. Então é o que a gente falou há pouco de desde o processo seletivo, já trazer, já canalizar as pessoas certas ali para atingir esses objetivos estratégicos. E aí com isso, você tem uma menor perda, né, essa, perda de energia, essa entropia, enfim, e isso não é consumido por aquilo que não agrega valor. Então a produtividade das pessoas tende a ser maior. Então ela tem essa visibilidade do que é esperado, de como agir, de quais são os objetivos. Então, de fato, ela consegue entender a estratégia. E aí você vai perceber que ela está bem gerenciada quando ela está impulsionando a estratégia. Então, conectar a estratégia de negócio com o posicionamento da marca, permeado pela cultura, é o que vai de fato ter esse tripé aí que traz mais sucesso, mais sustentabilidade para as organizações, sustentação ali, né, ao longo do tempo. E uma forma interessante de perceber na prática, Edil, essa questão da cultura, é olhar para a agenda do CEO, dos sócios, né? Então, onde que esse CEO, onde que essa alta liderança, o C-level, investe tempo e dinheiro? Então, se eu pegar a agenda dessa pessoa, a empresa tem o foco no cliente. Quanto da agenda da alta liderança é dedicada ao cliente? Ou é uma empresa que olha para os colaboradores? E o que que eu tenho de símbolos, de eventos que são de fato para os colaboradores? Então, olhar onde que ele investe tempo e onde que ele investe dinheiro.
ali a gente vai ter um retrato muito claro também da cultura, né, o que que ele, de fato, ele acaba patrocinando, o quanto que a empresa está disposta a fazer em nome do lucro e o que ela não faz de jeito nenhum, a custo nenhum. Então, esse tipo de decisão estratégica, ele vai nos passar também as mensagens de cultura e vai, né, trazer clareza dessa implementação. Então, eu olharia para o planejamento estratégico, os objetivos e como que a cultura está impulsionando esse alcance. Bela, eu vou te fazer uma última pergunta. Essa é a que a gente faz para todo mundo que é convidado Ah, aqui. legal. É aquela que encerra o nosso bate-papo. Eu queria saber, Bela, o que é liderar? Essa também é outra que tem milhares de definições, mas depois de ficar aí 8 anos na Falcone, eu vou trazer o conceito do professor Vicente Falcone, e que ele fala que liderar é bater metas com o time fazendo certo. Então, se a gente for depurar essa frase, né? Liderar é bater metas, alcançar os objetivos, não precisa ser metas individuais, card de metas, não é isso, é alcançar a proposta, né, daquilo, alcançar aquilo que for proposto. Nunca sozinho, o líder não faz sozinho, mas com a sua equipe fazendo certo, fazendo de forma ética, sem ferir outras pessoas, não é atingindo, mas também como atingir. Então a liderança, ela tem essa questão, né, de bater as metas com a sua equipe, com os recursos que ele tem, cuidando das pessoas, fazendo o que está em acordo com a cultura daquela organização. Então eu resumiria de fato, como bater metas com o time fazendo certo. Para mim, é uma equação de sucesso. Bela, é o seguinte, considere o que eu vou dizer agora como uma ameaça, porque tem muita coisa que eu queria saber mais. Acho que esse assunto de cultura é muito legal, então você já, por favor, sabe que eu vou querer que você volte aqui para poder falar mais, explorar mais conceitos aqui, até com mais calma, porque tem muita coisa muito legal. Mas de cara, eu queria te agradecer demais, aprendi muito com você, Bela, gostei muito, muito de verdade mesmo, viu? Eu que Bela, fala tchau pro agradeço o nosso pessoal. convite. Legal, muito obrigada. Até mais. Muito obrigada, Edi. Um abraço. Obrigado eu, Bela, obrigado de verdade. Até. Pessoal, tenho certeza que vocês curtiram, impossível diferente disso. Semana que vem tem mais, toda semana a gente pega uma pessoa bem legal aqui. Abraço pra vocês, obrigado gente, valeu.